Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o berranteiro lá na frente chamando gado e gente, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já está preparada para começar mais uma jornada novidadeira. Enquanto a boiada vai ganhando as largas da estrada e levantando poeira no chão do sertão, quem está na ponteira vai anunciando a recitação da nossa prosa brideira do dia. Nem seria carecido de falar aqui, porque isso é perfeitamente conhecido de todos os companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra e a satisfação de ficar aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação novidadeira e noticiarista, mas assim mesmo a gente começa essa brideira fazendo a recordação de que o setor exportador de carne bovina no Brasil continua dependendo muito da China, né? Pois então, repare o amigo pecuarista que na conta dos 3 primeiros meses do ano presente foram despachadas lá para o estrangeiro, pelos frigoríficos brasileiros, 598.639 toneladas do produto in natura. Deste tanto de mercadoria, o gigante oriental foi o destino de 273.600 toneladas, o que representou nada menos que 45% do total. Nestes meses considerados, o crescimento dos embarques, no geral, foi de 25,9% em relação ao período correspondente do ano passado. Enquanto as vendas para o nosso já não tão estimado freguês chinês, aumentaram um pouco menos, com uma alta de 21,4%. Já a respeito do faturamento dos estabelecimentos vendedores, a soma de todo o dinheiro que entrou no caixa chegou a 2,640 bilhões de dólares, sendo que, disso tudo, os compradores do gigante lá do Oriente Distante pagaram 1,2 bilhões de dólares. Fazendo de novo a mesma comparação, a arrecadação total aumentou 18,5%, enquanto o gasto da China teve um engordamento bem mais modesto de 9,4%. E pedindo já desculpas pelo abuso da numerologia, a gente informa ainda que, na média do primeiro trimestre deste ano presente, o preço da nossa mercadoria lá fora ficou em 4.526 dólares por tonelada, com uma redução anual de 6,4%. Já o valor da carne vendida para a China retrocedeu para 4.440 dólares, com um tombo de quase 10%. E para apertar a saudade no coração do vivente, não custa lembrar que, em 2022, a tonelada do produto exportado lá para o outro lado do mundo chegou a 6.420 dólares. Juntando tudo, a conclusão é de que a China continua precisando da nossa carne bovina, mas tendo sabedência da nossa atual dependência do seu gigantesco mercado, eles vão continuar marretando a cotação. Da lida vivida no eito, a história tem de ser contada e não pode ser esquecida, porque de cada dificuldade encontrada e vencida, a gente pode tirar uma lição para servir de orientação para a pionada que está no estradão tocando a boiada. E se por acaso o caso for complicado, como é a precisão de plantar, conduzir ou reformar uma invernada, para garantir a produção de comida de qualidade para o gado na propriedade, os companheiros e companheiras pecuaristas têm a oportunidade de escutar um especialista neste riscado, aqui na nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista aqui do Terra Viva DBO na TV. E o assunto escolhido para hoje é como não deixar espaços vazios na área plantada com braquiária. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou aqui em Barras, na Bahia. E essa fazenda aqui é uma fazenda que está sendo aberta e está sendo formada. Toda formação sempre acontece da gente ter áreas que não ficaram muito bem formadas. Esses espaços vazios que você está vendo foi fruto desse problema. Essa área aqui é uma área de braquiária decumbens. A braquiária decumbens é uma braquiária muito agressiva e ela tende a sementear e ir fechando. Porém, o que nós estamos discutindo aqui? Olha só, daqui
até aqui dá 2 metros. Essas marcas no chão que vocês estão observando, dá mais ou menos aqui, só aqui eu tenho 4 metros, 4 metros, tá? Quadrados, 2 por 2. É muito difícil uma área dessa fechar. Então, o que nós estamos discutindo aqui? Eu precisaria passar um implemento que dá uma mexida no chão, porque é fundamental que a gente mexa no solo para a gente ter uma boa germinação. Se a gente não mexe, o chão está duro, apesar de ser um solo arenoso, é mais difícil o processo de germinação. Então, eu posso passar uma grade intermediária aqui fechada, e a fazenda está até me propondo, posso passar um rolo faca? Pode passar também o rolo faca. E vim aqui fazendo uma ressemeadura nesses espaços vazios. Se você fizer isso, já no segundo ano, você vai ter uma quantidade de indivíduos germinando aqui, já no final da chuva, e vai povoar isso aqui. Então, a área vai se fechar mais rapidamente. Se você deixar só por conta da ressemeadura, o que vai acontecer? O ano que vem você vai ter isso aqui tudo empraguejado com plantas daninhas. Aí você vai ter que ter um investimento maior com herbicida e assim por diante. E a área vai ficando subutilizada e não bem aproveitada. Então, esses espaços vazios, isso é um processo de recuperação de pastagem, que o pecuarista precisa investir para melhorar, para fechar e realmente não ter espaço para as plantas daninhas. Ok? Continue nos acompanhando e até o próximo De Olho no Campo, se Deus quiser. Já faz tempo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros têm perfeito conhecimento de que é só usando tecnologia que o vivente vai ter a garantia de contar com um lugar reservado na jardineira que vai levar a nossa atividade daqui para o futuro, num trilheiro seguro. E o melhor jeito de dar atendimento a essa necessidade é trabalhando com pecuária de precisão. Este é um dos assuntos que estão em discussão na Algar Farming Show, que está sendo realizada em Uberlândia, nas Minas Gerais. Quem tem as informações é a repórter Renata Afonso. Acompanhe. A pecuária de precisão é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje. Sobre esse assunto, eu converso com o Bruno Rosa, que é coordenador regional da DSM Firmenich. Bruno, obrigada pela participação. Por que a pecuária de precisão é tão fundamental nos dias de hoje? Bom, a pecuária de precisão ela veio como uma ferramenta para auxiliar os produtores e entendermos, né, como que a gente vai conseguir aproveitar melhor daquela unidade produtiva dentro do ciclo que ele está inserido, de cria, recria ou terminação, engorda. Então a gente lança a mão de algumas alternativas, algumas ferramentas, entender quais são as melhorias de tratos culturais, questão de sanidade, questão de nutrição, e isso engloba, né, o uso de algumas ferramentas, trazendo então segurança para a gestão da operação e também em busca de melhores resultados produtivos. Quando traz segurança, porque você tem um controle de venda e de compra. Exato, uma vez que a gente consegue gerenciar esses números, traz mais segurança para o melhor momento de compra e também que ele entenda o melhor momento dessa venda e como fazê-la, entendendo as estratégias de mercado disponíveis. Isso é o que a pecuária de precisão fornece. Essa gestão também. Exato, perfeito. Trazendo segurança e essa gestão perpetua, né, os resultados em altos patamares, é o que a gente busca com a pecuária de precisão. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Farming Show 2024. E a gente faz aqui uma parada ligeira, mas já volta para continuar esta lida faladeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Oi, Ana, tudo bem? É o Sidney Olá, que está falando. E aí, tudo bem? Sobreviveu? Tudo jóia, você? Sobrevivi. Entre mortos e feridos salvaram-se todos? Pois é, só canseira. Que bom, mais um, né? Isso. Tudo Graças bem a por aí? Deus. Tudo jóia por aí.
Por aqui também, tudo bem, bem velho, né? Ainda bem, né? Eu sempre falo que a outra alternativa é pior. Melhor ficar velho. Com certeza. Então tá, Ana, desde a última vez que a gente conversou, não mudou nada, tá? Tá certo. Do mesmo jeito, se eu tiver que te interromper, eu vou falar, entendi, legal, muito obrigado, valeu e tal, aquelas coisas, tá bom? Combinado. E a nossa língua continua sendo caipirês. Tá certo. Então tá, Ana, até já, segura aí. Obrigado, Até já. viu? Tchau, tchau. Impresso ou digital? Se você quer o impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o avançamento do tempo no calendário e a mudança de estação, o comportamento normal e esperado do nosso mercado pecuário é de aumento na oferta de gado terminado e de um correspondente esmagrecimento na cotação dos animais negociados na nossa praça boiadeira. E ainda mais agora, né, na metade fechadeira de abril, quando os derradeiros caraminguás do salário do trabalhador brasileiro já estão criando asas e indo embora de vez, né? Mas o caso que está sendo passado é que, quase um mês depois do fim do verão, o fazendeiro ainda tem nas invernadas capim em quantidade para continuar segurando a boiada na propriedade. Ao mesmo tempo em que, aqui no Brasil, o consumidor não sumiu e o setor exportador está apresentando um extraordinário crescimento na quantidade de carne despachada lá para o estrangeiro. E o resultado é que o carretão está, enfim, embicado de novo na subida do estradão. Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito da situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária e zootecnista Ana Paula Oliveira, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dela, lá em Bebedouro, no interior paulista. Boa noite, Ana Paula. Mais uma vez, é uma grande satisfação para a gente ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento internético. E depois das tantas vezes que você já participou do programa, eu nem preciso mais dizer para você que a casa é sua, né? Seja bem-vinda, então, como sempre, Ana. Olá, Sidney, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Ana, o que é que está acontecendo hoje com a oferta de gado pronto nas principais regiões de comercialização de animais do país, hein?
Bom, Sidney, contrariando um pouquinho o que a gente observa historicamente nos meses de abril e maio, onde nós vemos uma menor oferta de boiada, uma pressão maior nos preços, né, em decorrência de uma maior oferta de boiadas, as chuvas contribuíram para um cenário oposto. Bom, em algumas regiões do Brasil Central, as chuvas vieram um pouco atrasadas e ainda seguem com bons volumes, né? E isso tem favorecido o pecuarista, fazendo com que ele possa segurar um pouquinho mais essas boiadas dentro da propriedade e melhora o seu poder de negociação com a indústria. Então, ontem aqui na Scott Consultoria, nós captamos um aumento nos preços ofertados por essa boiada de R$3 e vendo um boi aqui para o mercado interno sendo negociado ao entorno de R$230 e em alguns casos até com alguns preços referências acima, né? Diminuindo aí o ágio com o nosso boi China de 235. E fortalecendo, né, esse cenário que nós estamos olhando, a gente olhando o contrato futuro para o mês seguinte, para maio, a gente ainda vê os preços trabalhando ali na casa dos 235, o que não é de costume, né? Ainda bem, né? Pelo menos demorou, né? Agora, Ana, pela determinação suprema da natureza, né, essa situação atual, do pasto principalmente, não deve demorar para mudar. O que é que a companheira fazendeira tem de fazer daqui até quando chegar a hora em que o capim vai secar? Bom, Sidney, o outono está chegando, se aproxima, e aí vem a necessidade de ter que descartar esses animais pela questão de capacidade de suporte dessas pastagens. Bom, acho que um momento mais interessante, a gente tem visto essa bolsa sinalizar positivo, né? Pensando aí até para outubro, os preços trabalhando numa média de R$248, seria interessante aproveitar esse momento para estar trabalhando aí com travas, com hedges, pensando no futuro para garantir esses preços, porque essa safra de capim vai fazer com que essa boiada chegue agora no mercado, né? E isso vai tender a pressionar os preços e a gente pode ver reduções ao invés de aumentos, como nós observamos essa semana. Muito bom. Olhando agora um pouquinho mais para trás, né, Ana, nos 3 primeiros meses do ano presente, o abate de animais apresentou um forte crescimento em relação ao ano passado, quando, aliás, a produção de carne bovina no Brasil já tinha sido a maior da história, né? Qual é a explicação para isso, Ana? Bom, Sidney, nós vemos aí 2023 de um ano bastante difícil, né, onde o ciclo de preços baixos influenciou bastante o descarte dessas boiadas. Como eu comentei, a gente viu um atraso das chuvas, o que contribuiu também para que essa boiada chegasse com mais força nesse início de ano. Normalmente ali em janeiro, fevereiro, é uma época que chove bastante, que a gente fala que carro está atolando dentro de fazenda, tem dificuldade para tirar essa boiada. E como essas chuvas atrasaram um pouquinho, isso fez com que os pecuaristas se preocupassem e acabassem também descartando um pouquinho mais. Além disso, por conta da baixa nos preços, principalmente pensando em animais de reposição, as fêmeas que não emprenharam na estação de montes passaram a ser descartadas às vezes até um pouquinho mais cedo, o que contribuiu para esse cenário de alta oferta de abates. Nós acreditávamos que nesse início de ano de 2024 nós teríamos uma redução e na verdade a gente observou uma média, um aumento aí de 10 pontos percentuais com relação a essas ofertas, principalmente das fêmeas. Mas já nessa segunda quinzena de março, essa oferta diminuiu aí algo em torno de 3% e principalmente em relação às fêmeas, que começou a cair essa oferta hoje dentro do mercado, né? Ana, no meio desse estica e puxa entre frigorífico e fazendeiro, né? Como é que está sendo o comportamento do consumidor brasileiro, hein? Bom, nós ainda acompanhamos um cenário, quando comparado a 2023, de redução nos preços. Isso chegou para o varejo, não tanto quanto nós gostaríamos, mas chegou e nós estamos encontrando um ponto de equilíbrio. É claro que a gente tem muita carne aí no mercado, mas o brasileiro tem consumido, por mais que a gente tenha falado em um consumo mais enfraquecido, ainda foi suficiente para ter esse equilíbrio e observar essa alta nos preços que nós estamos vendo. Entretanto, se a gente levar em consideração, por exemplo, um mercado atacadista de carne com osso, de carne sem osso, a gente vê que a oscilação dos preços vem sendo bem grande. Uma semana aumenta 5%, 7%, e na outra cai. Então, essa cadeia vem oscilando bastante, né, de maneira geral. Ana, agora falando um pouco de reposição, né? Porque aqui o preço do gadinho mais novo continua caindo, hein? Bom, essa semana a gente já viu algumas altas pontuais com relação a isso, mas isso é algo atípico, né, dentro dessa fase. É uma coisa mais pontual, né, com relação
a esses animais, a gente está aí com o pessoal segurando essa boiada, então isso acaba impactando um pouquinho nos preços para essas categorias mais leves. Mas se a gente levar em consideração que em 2023 a gente descartou bastante fêmeas, quando a gente pega para analisar dados reprodutivos, né, de estações de monta, a gente já vê que teve menos fêmeas trabalhando dentro de protocolos de ATF e tudo mais. E aí, se a gente pensar nesse alto descarte de janeiro e fevereiro, a gente já vai começar a ver aí para o segundo semestre de 2024 a falta desses bezerros, né? Levando em consideração uma gestação de 9 meses, mais uns 6, 7 meses para desmamar esse bezerro. Então, nesse segundo semestre, isso começa a refletir nesse cenário, mas por enquanto o mercado ainda segue oscilando um pouquinho, mas bem pressionado. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Ana, o que está acontecendo com a exportação, hein? Como é que a gente explica essa demanda crescente, assim, do jeito que está? Recordes e recordes, né, Sidney? Desde dezembro nós estamos vendo nessa toada, janeiro não foi diferente, fevereiro, março, entretanto, não foi tão bom quanto o de 2022, a gente viu uma diminuição no consumo, nessa demanda chinesa, nesse período, mas nada assim que viesse a impactar, porque a gente continua ainda exportando bastante, ficando com o mês de março aí o segundo melhor na série histórica. E agora em abril, as exportações já seguem aquecidas. Até essa primeira semana, na verdade, uma média embarcada de 54 mil toneladas. Isso já é um aumento quando a gente compara com abril de 2023 de 78%. Então, a demanda está bastante aquecida. Um fator que a gente pode destacar é a necessidade dos Estados Unidos de estar comprando mais carne nesse momento, acaba contribuindo para o Brasil, aumentando aí esse market share e favorecendo as exportações. Muito bom. Vamos continuar acompanhando. Ana, obrigado pela sua participação mais uma vez. Abração para você, dá um abraço em toda a turma da Scott aí e até a próxima. Obrigada, abração, boa noite a todos. E veja, dentro de instantes, no setor exportador, a demanda continua subindo em disparada. O trabalhador brasileiro ainda tem algum dinheiro para não deixar a gaveta da geladeira vazia. O dono do frigorífico está pedindo mercadoria, mas o fazendeiro não está entregando gado por qualquer trocado. E o resultado é que a nossa praça boiadeira continua embicada na subida da ribanceira. Não demora nada para a gente voltar, é só aguardar. Falando chamada à direita, entendeu? Você está o mais próximo da vida. Uhum. Você já reparou que você faz uma vozinha assim, cadê? É. Então, o Isaac, você acompanha a orientação do Cesário aí, tá? Fala aí, Cesário. Fala aí. Escutou? Mas depois ele vai falar para você. Ele acompanha a orientação dele, tá? Abriu valendo, hein? Como assim, abriu valendo? Abriu valendo? Então tá. Olá pra gente, amiga e companheira desta Ribeira. Minha passagem aqui vai ser meio ligeira, só no tempo de convidar todo mundo para participar do Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira. Nos assuntos do dia, a gente vai ter as principais notícias da pecuária brasileira e do boi gordo, e ainda uma prosa a respeito de como a moderna tecnologia está ajudando a aumentar a produção do confinamento. É às 7h25 da noite. Não perca! Valeu. 1h30.
Estando a nossa boiada engordada e muito bem acabada, no ponto de ser comercializada, os companheiros e companheiras fazendeiros estão convidados a apreciar agora o noticiário e o nosso comentário a respeito da evolução da cotação da arroba no mercado. A gente não tem receio de ficar parecendo relógio de repetição se isso for necessário para fazer a contação da real situação do mercado pecuário, que está sempre sujeito a enleios e devorteios conforme o avançamento do calendário, né? Pois então, do mesmo jeito que está acontecendo desde o começo do mês presente, a nossa praça boiadeira continua levemente embicada na subida da ribanceira, sendo que a parte principal da explicação para o caso que está sendo passado é a dificuldade do comprador de achar gado terminado nas principais regiões de comercialização de animais do Brasil. Ao mesmo tempo, esticando a vista ali para o outro lado da cerca, repare o companheiro pecuarista que a demanda pela carne brasileira está muito forte dentro das nossas fronteiras e principalmente lá no estrangeiro. E é esta conjuminação que está dando sustentação para a cotação. Conforme até já foi falado aqui, só agora, na metade abrideira de abril, foram despachadas lá para fora 104.300 toneladas, com uma média diária de 10.400 toneladas, ou 70,6% de aumento em relação ao período correspondente do ano passado. Já aqui no nosso próprio terreiro, logicamente que com o mês já entrado na sua parte fechadeira, o trabalhador brasileiro está com a algibeira quase vazia e o comerciante varejista nem está renovando o estoque de mercadoria na Câmara Fria, né? Também por conta disso, nos últimos 7 dias contados, de quinta-feira passada para trás, o valor médio dos cortes comercializados caiu em todos os estados pesquisados, com quedas de 1,8% no Paraná, de 0,3% em São Paulo, de 0,2% no Rio de Janeiro e de 0,1% nas Minas Gerais. No mesmo período considerado, no mercado paulista de carne sem osso no atacado, o tombo foi de 0,3%. No resumo do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que a balança ficou bem equilibrada, com o boi subindo em uma praça e caindo em duas, enquanto a vaca teve 2 altas e uma queda. A lista das arribadas foi puxada por Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde o macho foi melhorado para R$ 223 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Marabá, no Pará, a alta foi só para a fêmea, que avançou para R$ 183. Já em Goiânia, a capital do Goiás, o boi piorou para R$ 212. No sul do estado, a vaca escorregou para R$ 198. No oeste do Rio Grande do Sul, o mercado andou em rumos desencontrados, com o macho descendo para R$ 7,95 o quilo vivo, ou R$ 228 por arroba, mas a fêmea aumentando para R$ 7,30 o quilo, ou R$ 219 por arroba. Para dançar o cateretê, carece de ter 8 companheiros certos, espertos e bem combinados, mais 2 violeiros afiados, pinicando 2 pinhos afinados. A inspiração vem da vida no sertão, que cada um vai buscar no fundo do coração, para fazer de cada função um retrato perfeito da nossa lida no eito e do jeito que o caboclo faz a combinação do trabalho de todo dia com a alegria verdadeira da nossa cantoria boiadeira. Esta é uma das mais de 800 prosinhas rimadas que eu fui escrevendo nestes últimos 20 e tantos anos, falando justamente das coisas que eu vi, das pessoas que eu conheci nas minhas viagens e reportagens por esse mundão do sertão brasileiro, que hoje estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook.
O ponteiro saiu primeiro, a mula madrinha está chamando os cargueiros, a comitiva vai se formando e pegando o trieiro, e a gente já vai fazendo a retirada, deixando a companheirada avisada de que a volta do Terra Viva DBO na TV ficou marcada para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.